Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Doxus e hoje nós vamos falar sobre coordenadas retangulares na aplicação do cálculo de área, ok? Faremos dois exercícios com a aplicação de coordenadas retangulares e determinantes. O primeiro exercício, nós vamos calcular a área de um terreno urbano que tem uma forma triangular. Sabe-se que a frente do terreno na rua projetada B tem 32 metros e que a frente na travessa T1 tem 16 metros. Vejamos isso em termos do desenho, né? Nós temos aqui uma rua projetada B com 32 metros e 16 na travessa T1. Observem que ali é um ângulo de 90 graus, então nós temos um triângulo retângulo. Ok? A ideia é como que eu determino essa área em metros quadrados através das coordenadas retangulares. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é colocar essa figura triangular, esses dados no plano cartesiano XY, onde nós vamos fazer coincidir no ponto A a coordenada 0, 0 como sendo a esquina entre as duas ruas, ok? Então nós temos um ponto A 0, 0. No eixo X nós vamos ter um deslocamento de 32 e no eixo Y nós temos um deslocamento de 16 unidades, ok? Então nós temos três coordenadas, a coordenada A 0, 0, a coordenada B 32, 0 e a coordenada C 0, 16. Com essas coordenadas nós temos condições de calcular a área aplicando a regra do determinante. Então vamos fazer a substituição, mas vamos entender primeiro como que se monta isso. A área é 1/2 do determinante das coordenadas. Então nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C, e claro, a gente, por estar usando determinantes, a última linha repete-se a primeira linha. Ok? Então são as coordenadas dos pontos. Muito simples montar essas coordenadas. Seguimos e nós, ao substituir os valores, né, nós teremos 0, 0 no ponto A, 32, 0, ponto B, 0, 16, ponto C, e repetimos o ponto A, que é 0, 0. Agora, a gente vai fazer os devidos cálculos do determinante, né? E encontraremos o valor da área. Por exemplo, 32 é 0, dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0, 16 dá 0. Isso na parte superior, e na parte inferior a gente vai encontrar menos 512. Então a área vai ser 512 sobre 2, o que vai dar 256 metros quadrados. Ok? Nós teríamos outras formas para calcular, mas vejam que de posse da coordenada eu só aplico o determinante e consigo calcular a área. Se um polígono fosse com um número maior de pontos, isso vai facilitar bastante a adoção de determinantes. Porém, vamos também verificar de uma outra forma o resultado. Imagine que nós tenhamos então um retângulo 16 por 32. A área quadrada desse retângulo seria simplesmente multiplicar 16 por 32. Porém, como ele é, digamos assim, nós precisamos saber somente a metade dessa área para corresponder àquele triângulo, né? Então seria 512 sobre 2, o que dá 256 metros quadrados. Isso é uma outra forma de calcular a área quadrada, né? E é importante a pessoa ter em mente essa forma de trabalhar as figuras. Muitas vezes você vai ter um problema e terá que
trabalhar na figura para obter o resultado final da área em função de somatórios de pequenas áreas. Ok? Bom, então o resultado está correto e a gente vai para o próximo exercício. Bom, agora o exercício já ficou um pouquinho mais complicado, mas a aplicação é a mesma. Calcular a área de um terreno urbano conforme os dados da figura. Veja que esse terreno tem 14 metros de frente, uma das laterais tem 30 metros no sentido do fundo do terreno, fazendo 90 graus com a frente. E no fundo tem 12 metros, ok? Também fazendo 90 graus com a linha do fundo de 30 metros. Bom, agora nós vamos ter 4 coordenadas, 4 pontos de coordenadas para determinar, para poder aplicar o determinante. Como faremos isso? Vamos colocar os dados do problema no plano cartesiano, o mesmo processo. Vamos considerar o ponto A como sendo o ponto de início do terreno, então ele vai sair do 0, 0. Sobre o eixo X, nós teríamos um deslocamento de 14 metros, que vem a ser a frente do terreno. Okay? Para o eixo Y, nós teríamos 30 metros, então o ponto C vai ser 0 de x 30y, e a linha de 12 metros, ela tem 12 metros no sentido do x e 30 no y. Então o ponto D é 12,30. Essa colocação dessas coordenadas é a chave. Fez isso, o restante vai ser super tranquilo. Então, nós temos as 4 coordenadas para calcular a área. O que vamos fazer? Simplesmente vamos aplicar a regra anterior. A área é igual a 1 meio que multiplica o determinante dos pontos coordenados. O que vem a ser o ponto A 0, 0, o ponto B 14, 0, o ponto C 0,30, o ponto D 12,30 e por último repete o primeiro a linha que vem a ser 0, 0. Feito os devidos cálculos, vamos ter uma área de 390 metros quadrados. Ok? Processo bem simples. Porém, nós vamos verificar agora se esse resultado realmente está correto e de uma outra forma, sem aplicar, é claro, o conceito dos pontos. Temos aí uma figura registrando os 14 por 30 por 12, que é essa área achuriada, e temos uma área complementar em verde ali. Ok? Qual o primeiro processo que poderíamos fazer? É considerar 12 metros na frente, igual à medida da parte de trás do terreno, digamos assim, dos fundos do terreno, e 30 metros de comprimento. O que nós temos é o seguinte, é um retângulo perfeito. Então, é 12 vezes 30 dá a primeira área, que seria 360 metros quadrados. Porém, nós temos que acrescentar uma área que tem 2 metros na linha da frente e termina em 0 lá nos 30 metros de fundo. O que vamos fazer? Uma sugestão. Calcule a área de um retângulo de 2 por 30 e divide por 2. Okay? Que vai corresponder a essa área vermelha aí. Então, nós vamos ter 2 vezes 30 dividido por 2, o que dá 30 metros quadrados. Agora, nós vamos acrescentar a área 1 com a área 2, vamos somar uma com a outra e vamos encontrar 390, o que corresponde ao resultado anterior. Está correto? Bom, pessoal, vocês viram 2 exercícios passo a passo no cálculo de áreas. Aqui vamos às pequenas dicas. A cálculo de área é comum em provas de concursos e similares, e saber dividir a figura em partes e calcular áreas de forma separada e depois somá-las é uma boa prática. Normalmente tem pegadinhas em questões na montagem das áreas. Tem que estar atento. Dificilmente você vai encontrar um cálculo de uma área retangular simples. Vai ter sempre uma pegadinha para você ter que dividir a área, somar, dividir a figura, na verdade.
Então, isso fica uma dica aí nesse sentido. Uma outra é que aplicar determinantes é fundamental. Tem que ter esse conceito bem no sangue, como se diz, né? Tem que estar respirando esse conceito, porque ele vai ser útil para uma série de outros tipos de problemas. E saber usar o cálculo de determinante, inclusive usando planilhas eletrônicas. Tá? Isso vai ajudar muito no seu dia a dia. Para finalizar, a dica fica os aplicativos do Gammatri, o GamRadix, né, que disponibilizam uma série de exercícios de geometria analítica, além, é claro, de uma ampla bibliografia que você pode encontrar nas lojas especializadas ou nas bibliotecas. Tem vários PDFs sobre geometria analítica com exercícios. Praticar. É praticar, praticar e praticar. Né? É claro que você tem que perceber se você realmente está compreendendo o que você está fazendo. Isto é importante. Tá? Caso tenha alguma dificuldade, tente fazer contato conosco ou procure seus grupos de estudo, seus colegas e seu professor, mas com certeza vai superar a dificuldade. Tenho certeza disso. Outro fator importante é que no nosso próximo evento vamos calcular também áreas, mas eu vou já fazer uma aplicação usando planilha eletrônica, como mostrar algumas dicas de como você usar uma planilha eletrônica para ajudar no cálculo de áreas usando determinantes. Valeu, pessoal! Muito obrigado. Todas aquelas questões de canal, etc., vocês sabem. Se gostou do vídeo, deixa o like. E muito obrigado e até a próxima.